Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Simbora para mais um vídeo. O que é a teologia da libertação? A teologia da libertação surgiu mais especificamente na América Latina na década de 60 e ganhou adeptos principalmente nas comunidades eclesiais de base. A partir dos anos 80, podemos sentir mais de perto a sua ação. Foi então que o cardeal Ratzinger escreveu um importante artigo intitulado Eu vos explico a teologia da libertação, onde deixou claro todo o seu perigo. Analisando este artigo, Dom Estevão Bentecourt afirma: o autor mostra que a teologia da libertação não trata apenas de desenvolver a ética social cristã em vista da situação socioeconômica da América Latina, mas revolve também as concepções do cristianismo, doutrina da fé, constituição da igreja, liturgia, catequese, opções morais, etc. A teologia da libertação é uma nova versão do cristianismo, segundo o racionalismo do teólogo protestante Rudolf Bultmann e do marxismo, usando o seu modo, uma linguagem teológica e até dogmática, pertencente ao patrimônio da igreja, revestindo-se até de uma certa mística para disfarçar os seus erros. Ele está afirmando aqui que a teologia da libertação é um erro gravíssimo. Podemos afirmar que é uma heresia, e dentro desta heresia traz graves conceitos para destruir a igreja por dentro. O então cardeal foi muito claro ao afirmar o perigo. Com a análise do fenômeno da teologia da libertação, torna-se manifesto um perigo fundamental para a fé da igreja. Sem dúvida, é preciso ter presente que um erro não pode existir se não contém um núcleo de verdade. De fato, um erro é tanto mais perigoso quanto maior for a proporção do núcleo da verdade assumida. Essa teologia não pretende constituir-se como um novo tratado teológico ao lado dos outros já existentes. Não pretende, por exemplo, elaborar novos aspectos da ética social da igreja. Ela se concebe antes como uma nova hermenêutica da fé cristã, quer dizer, como nova forma de compreensão do cristianismo na sua totalidade. Por isso mesmo, muda todas as formas da vida eclesial: a constituição eclesiástica, a liturgia, a catequese e as opções morais. Ele está afirmando aqui que vai mexer com tudo, especialmente naquilo que a igreja acredita, naquilo que a igreja pregou durante esses 2000 anos, vindo de Cristo e dos apóstolos. Ou seja, a teologia da libertação pretende dar nova interpretação global do cristianismo, explica o cristianismo como uma praxe de libertação e pretende constituir-se ela mesma uma guia para tal praxis. Mas assim como, segundo essa teologia, toda a realidade é política, também a libertação é um conceito político e o guia rumo à libertação deve ser um guia para a ação política. Em outras palavras, comunismo dentro da igreja, uma divisão, um cisma. Em 1972, o Papa Paulo VI afirmou: a fumaça de Satanás teria entrado dentro da igreja. Sem dúvida nenhuma, é a teologia da libertação, que prega mais política de classes, socialismo, comunismo e o pior, padres divididos, bispos e até mesmo cardeais. Estamos a um cisma da Igreja Católica. Muitos eventos estão acontecendo rapidamente. Em breve teremos uma falsa igreja e um falso papa, justamente para que se cumpram as profecias. A libertação para a teologia da libertação é conquistada pela via política e não pela redenção de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. Jesus veio para salvar o seu povo dos seus pecados e disse a Pilatos que o seu reino não é deste mundo. Para a teologia da libertação, o reino é neste mundo. E ele trata e retrata o céu apenas como uma via política imaginária neste mundo, apenas vendo a matéria e não o sobrenatural. O pecado para a teologia da libertação se resume quase que só no pecado social, mas este não será arrancado com a conversão e com os sacramentos da igreja, mas com a libertação do povo pela luta política. Daí o fato de haver um laxismo moral e espiritual em muitos adeptos dessa teologia. Muitos não valorizam a celebração da missa, a não ser como uma celebração de mobilização política. Falam até da missa como uma fração, ou seja, apenas como uma ceia, uma partilha, uma questão política do povo oprimido. Não se valoriza suficientemente a oração, a confissão, a Eucaristia, o Santo Rosário, a adoração ao Santíssimo Sacramento e a todas as práticas de espiritualidade tradicionais que são então consideradas para eles superadas e até alienantes. Veja o absurdo. Os santos sempre viveram a vida mística, a vida de oração e de sacramentos,
A teologia da libertação começa a negar tudo isso e diz que somos alienados, que o reino é neste mundo, que a política é um bem comum, e de fato é, mas não usando a própria igreja como meio de assistencialismo. É isso que eles fazem. Colocam o povo como se fosse celebrante, tomam o lugar dos sacerdotes, coloca uns contra os outros, um comunismo vindo de Karl Marx, introduzido dentro da Igreja Católica, utilizando partidos políticos, e a finalidade principal é colocar a igreja numa rachadura, ou seja, em breve nós teremos um cisma que provocará muitos transtornos. A teologia da libertação, a maçonaria e outras coisas estão dentro da igreja como este fim. Conheço vários jovens sacerdotes que se formaram em seminários fortemente influenciados pela teologia da libertação e que hoje deixaram o sacerdócio, ficaram esvaziados espiritualmente. Noto que nem se realizaram no campo social e nem no campo religioso. O cardeal Ratzinger mostrou que é difícil enfrentar esse perigo, pois, como ele afirma, os teólogos da libertação continuam a usar grande parte da linguagem ascética e dogmática da igreja, em chave nova, de tal modo que aqueles que leem e escutam, partindo de outra visão, podem ter a impressão de reencontrar o patrimônio antigo, com o acréscimo apenas de algumas afirmações um pouco estranhas, uma mistura de falsas doutrinas. Como diz o apóstolo São Paulo na carta aos Gálatas, se alguém viesse e pregasse um evangelho diferente do nosso, seja considerado excomungado. A teologia da libertação, sem dúvida nenhuma, é uma heresia que praticamente levou muitos sacerdotes ao declínio moral. Depois do Concílio Vaticano II, muitas religiosas e sacerdotes e bispos não acreditaram mais no sagrado, deformaram muitos conceitos doutrinários e seguem agora apenas uma versão social da igreja. O então cardeal mostrou a inversão que se faz no papel da comunidade, povo e história para a vida da igreja. A comunidade interpreta com a sua experiência os acontecimentos e encontra assim a sua praxis. Os adeptos da teologia da libertação têm a enganosa mania de pensar que quem não aceita esta teologia não trabalha pelos pobres e oprimidos, e não se preocupa com eles. Se acham os únicos defensores dos excluídos. É um grande erro. A igreja, em seus 2000 anos de vida, sempre socorreu os desvalidos e ainda o faz, mas nunca precisou lançar mão de ideologias estranhas para isso. Sempre agiu pelo puro amor a Jesus Cristo, que sofre no doente, no preso, no faminto, etc. A igreja não precisa que novos teólogos a ensinem a fazer caridade. Ela a faz desde os apóstolos. Ela é perita em humanidade, como disse Paulo VI. Hoje, 25% das instituições que tratam dos aidéticos são da igreja. Em toda a história da igreja, os santos e santas viveram a verdadeira caridade. Só para citar alguns: Santa Isabel da Hungria, São Vicente de Paulo, São Francisco de Assis, São Camilo de Leles, São João Bosco, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e milhares de outros que nunca precisaram reinterpretar o Evangelho e politizar a fé com métodos marxistas de luta de classes, invasão de propriedades alheias fora da lei, para promover os pobres. São os verdadeiros bons samaritanos do Evangelho. Vemos aqui que a teologia da libertação é um perigo iminente para destruir a igreja por dentro. O Papa João Paulo II, ao menos por 2 vezes falando aos bispos do Brasil, condenou as invasões de terras. Ao segundo grupo dos bispos do Brasil no Regional Sul I da CNBB, em visita, ele disse: recordo igualmente as palavras de meu predecessor Leão XIII, quando ensina que nem a justiça nem o bem comum consentem danificar alguém ou invadir a sua propriedade sob nenhum pretexto. A igreja não pode estimular, inspirar ou apoiar as iniciativas ou movimentos de ocupação de terras, quer por invasões pelo uso da força, quer pela penetração sorrateira das propriedades agrícolas. Movimento dos sem terra, e principalmente grupos dentro da igreja como EJC e outros, danificaram com muitas estratégias para fazer justamente o contrário do que a igreja indica. Ou seja, precisamos ter um povo santo buscando o céu, lutando com armas espirituais e não com armas humanas, colocando polêmicas, brigas, classes sociais, colocando o presidente contra o povo contra o presidente, ou então colocando o povo como se pudesse pregar em plena missa, ou até mesmo tomar o lugar do sacerdote. Em muitos lugares, as pregações são feitas somente por leigos. Praticamente, o sacerdote já não exerce seu poder de sacerdote. Confissões não existem. O mundo, o sagrado, está em colapso. Estamos prestes a viver um grande cisma.
A própria campanha da fraternidade desse ano de 2021 trouxe grandes problemas, inclusive a ideia de um falso ecumenismo. Precisamos tomar cuidado. O verdadeiro ecumenismo é respeitar a fé do outro, mas também trazer o outro para a nossa fé, segundo a ação do Espírito Santo convertendo os corações. Para isso, Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Existe uma única igreja, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, católica e apostólica. Porém, hoje, muitos credos religiosos, inclusive falsos ecumenismos, estão surgindo dentro da própria igreja católica. Um verdadeiro racha se aproxima, cardeais contra cardeais, bispos contra bispos. Quem falou isso foi a própria Virgem Maria nas aparições de La Salette em 1846 em Akita, no Japão. Realmente estamos vivendo os tempos finais. Nos preparemos em oração, jejum e sacrifício para que acordem os nossos bispos e sacerdotes no poder do Espírito Santo nestes tempos tão terríveis. Oremos pela igreja, pelos sacerdotes e por todos aqueles que exercem seus ministérios. Oremos pelo Papa. A igreja é o corpo de Cristo. Ela vencerá no final. Porém, precisamos tomar cuidado para que nós não percamos a fé nem a esperança. No fim, o Imaculado Coração da Virgem Maria triunfará. A igreja, esposa de Cristo, vencerá. Cristo voltará e acabará com todo o mal. O reino do Senhor será para sempre. Até lá, precisamos ter armas que verdadeiramente não sejam contrapostas para destruir a igreja por dentro. Precisamos, cada vez mais, ser firmes e corajosas testemunhas do Senhor. O Senhor espera de nós um compromisso. Ele espera de nós uma unidade, uma comunhão com o sagrado. Lutemos não contra quem é da teologia da libertação, mas sejamos santos. O nosso testemunho pode converter até mesmo os nossos sacerdotes. Vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo. Que você possa defender a verdade, custe o que custar. A todos vocês que estiveram comigo até agora, deixe os comentários, compartilhe esse vídeo. Não se esqueça de dar o seu like e se inscrever no meu canal. Muito obrigado a todos.